Continuação do livro Jesus o Cristo, capítulo 2. Pré-existência e pré-ordenação do Cristo. Afirmamos, baseados na autoridade da Escritura Sagrada, que o ser conhecido entre os homens como Jesus de Nazaré e por todos os que reconhecem a sua natureza divina como Jesus, o Cristo, existiu com o Pai antes do nascimento na carne, e no estado pré-existente foi escolhido e ordenado para ser o único Salvador e Redentor da raça humana. Pré-ordenação indica pré-existência como condição essencial. Portanto, as escrituras que tratam de uma testificam igualmente da outra. Consequentemente, nesta apresentação, não será tentada nenhuma separação entre as evidências que se aplicam em particular à pré-existência de Cristo e à sua pré-ordenação. João, o revelador, presenciou em visão algumas das cenas que aconteceram no mundo espiritual antes do início da história humana. Testemunhou lutas e contendas entre a lealdade e a rebelião, nas quais as hostes que defendiam a primeira eram chefiadas por Miguel, o arcanjo, e as forças rebeldes capitaneadas por Satanás, também chamado Diabo, Serpente e Dragão. Conforme lemos, e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Nessa luta, entre hostes espirituais, as forças estavam divididas de maneira desigual. Satanás congregava sob seu estandarte somente uma terça parte dos filhos de Deus, simbolizados como as estrelas do céu. A maioria ou lutou ao lado de Miguel, ou, pelo menos, absteve-se de oposição ativa, cumprindo dessa maneira o propósito de seu primeiro estado, enquanto os anjos que formavam ao lado de Satanás não guardaram o seu principado, perdendo o direito às gloriosas possibilidades de uma condição avançada, ou segundo estado. Coube a vitória a Miguel e seus anjos, e Satanás ou Lúcifer, até então um filho da manhã, foi expulso do céu. Sim, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. O profeta Isaías, a quem essas graves ocorrências foram reveladas, cerca de 8 séculos antes do tempo dos escritos de João, lamenta, com inspirado sentimento, a queda de um ser tão grandioso e especifica a ambição como causa principal dessa queda. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas de nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. A justificativa para citarmos estas escrituras em relação ao assunto que estamos considerando será encontrada na causa dessa grande contenda, as condições que levaram a essa guerra no céu. As palavras de Isaías tornam claro que Lúcifer, já possuindo uma posição elevada, tentou exaltar-se ainda mais, sem consideração pelos direitos e arbítrio dos outros. O assunto é considerado em palavras que não deixam dúvidas, numa revelação dada a Moisés e repetida através do primeiro profeta da presente dispensação. E eu, o Senhor Deus, falei a Moisés dizendo, aquele Satanás, a quem tu deste ordem, em nome do meu unigênito, é o mesmo que existiu desde o princípio. E ele apresentou-se a mim dizendo, eis-me aqui, envia-me. Serei teu filho e redimirei a humanidade toda, de modo que nenhuma alma se perca. E sem dúvida, eu o farei. Portanto, dá-me a tua honra. Mas eis que meu filho amado, que foi meu amado e meu escolhido desde o princípio, disse-me, Pai, faça-se a tua vontade e seja tua a glória para sempre. Portanto, por ter Satanás se rebelado contra mim e procurado destruir o arbítrio do homem, o qual eu, o Senhor Deus, lhe dera, e também por querer que eu lhe desse meu próprio poder, fiz com que ele fosse expulso pelo poder do meu unigênito. E ele tornou-se Satanás. Sim, o próprio diabo, o pai de todas as mentiras, para enganar e cegar os homens e levá-los cativos, segundo sua vontade. Sim, todos os que não derem ouvidos à minha voz.
Desta maneira, é-nos mostrado que antes de o homem ser colocado na terra, desconhecemos quanto tempo antes, Cristo e Satanás, juntamente com hostes de filhos espirituais de Deus, existiram como indivíduos inteligentes, que possuíam o poder e a oportunidade de optar pelo rumo que tomariam, e os líderes que iriam seguir e a quem obedecer. Nesse grande conselho de inteligências espirituais, foi apresentado e indubitavelmente discutido o plano do Pai, segundo o qual seus filhos avançariam para o segundo estado. A oportunidade, assim colocada ao alcance dos espíritos, que teriam o privilégio de vir à Terra e nela receber corpos, era tão transcendentalmente gloriosa que aquelas multidões celestiais romperam em cânticos e clamaram de júbilo. O plano de compulsão de Satanás, pelo qual todos seriam conduzidos em segurança através da mortalidade, destituídos da liberdade de ação e do direito de escolha, tão limitados que seriam compelidos a fazer o certo, de maneira que nenhuma alma fosse perdida, foi rejeitado. E a humilde oferta de Jesus, o primogênito, para assumir a mortalidade e viver entre os homens como exemplo e mestre, respeitando a santidade do arbítrio do homem, mas ensinando-o a usar sabiamente essa divina herança, foi aceito. Essa decisão provocou uma guerra, que resultou na derrota de Satanás e seus anjos, que foram expulsos e destituídos dos ilimitados privilégios decorrentes do estado mortal, ou segundo estado. Naquele augusto conselho dos anjos e dos deuses, o ser que mais tarde nasceu na carne como Jesus, o filho de Maria, teve atuação destacada, e ali mesmo foi ordenado pelo Pai para ser o Salvador da humanidade. Quanto ao tempo, usando-se o termo no sentido de toda a duração passada, é esta a nossa primeira referência ao primogênito entre os filhos de Deus. Para nós que a lemos, marca o início da história escrita de Jesus, o Cristo. As escrituras do Velho Testamento, conquanto abundantes em promessas relativas ao advento de Cristo na carne, são menos taxativas quanto as informações concernentes à sua existência pré-mortal. Os filhos de Israel, que viviam sob a lei e não estavam preparados para receber o Evangelho, esperavam que o Messias fosse alguém nascido na linhagem de Abraão e Davi, com poderes para livrá-los de seus fardos pessoais e nacionais e para vencer seus inimigos. A condição do Messias como filho escolhido de Deus, que estava com o Pai desde o princípio, um ser com força e glória pré-existentes, foi apenas superficialmente percebida, se é que de alguma forma o foi pelo povo em geral. E embora a grande verdade tenha sido revelada aos profetas, especialmente comissionados com a autoridade e privilégios do santo sacerdócio, eles a transmitiram ao povo em linguagem simbólica e por parábolas, ao invés de fazê-lo de maneira simples e direta. Não obstante o testemunho dos evangelistas e dos apóstolos, a confirmação do próprio Cristo, enquanto na carne, e as revelações que nos foram dadas na presente dispensação, fornecem-nos suficientes provas escriturísticas. Nas linhas iniciais do evangelho escrito pelo apóstolo João, lemos: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." A passagem é simples, precisa e inequívoca. Podemos com boas razões dar à expressão "no princípio" o mesmo significado que lhe é dado nas primeiras linhas do Gênesis, e isso pode significar um tempo anterior às primeiras etapas da existência humana sobre a Terra. Que o Verbo é Jesus Cristo, que estava com o Pai naquele princípio, achando-se investido de poderes e posição divina, e que veio ao mundo e habitou entre os homens, são verdades afirmadas de maneira definitiva. Essas declarações são corroboradas por uma revelação dada a Moisés, na qual lhe foi permitido ver muitas das criações de Deus e ouvir a voz do Pai a respeito das coisas que haviam sido feitas. "E pela palavra de meu poder criei-as, a qual é meu Filho unigênito, que é cheio de graça e verdade." O apóstolo João afirma repetidamente a pré-existência do Cristo, bem como o fato de sua autoridade e poder no estado pré-mortal.
Paulo e Pedro dão o mesmo testemunho. Ao instruir os santos sobre as bases da fé, Pedro afirmou-lhes que a sua redenção não poderia ser garantida através de coisas corruptíveis ou pela observância exterior de requisitos tradicionais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Ainda mais impressionantes e convincentes são os testemunhos pessoais do Salvador quanto à sua própria vida na pré-existência e a missão entre os homens para a qual havia sido designado. Nenhuma pessoa que aceite Jesus como o Messias pode consistentemente rejeitar estas evidências de sua natureza eterna. Certa ocasião, quando os judeus discutiam entre si na sinagoga e murmuravam por não poderem compreender a doutrina de Cristo concernente a si próprio, especialmente no tocante à sua relação com o Pai, Jesus lhes disse: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E depois, continuando a lição baseada no contraste entre o maná que alimentava seus pais no deserto e o pão da vida que ele oferecia, acrescentou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E novamente declarou: o Pai que vive me enviou. Não foram poucos os discípulos incapazes de compreender seus ensinamentos, e seus protestos provocaram estas palavras: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Há certos judeus iníquos, envoltos no manto do orgulho racial, e que se jactavam de sua descendência através da linhagem de Abraão, tentando desculpar seus próprios pecados com o uso injustificado do nome do grande patriarca. Nosso Senhor assim proclamou sua própria preeminência. Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. O significado mais amplo deste comentário será discutido adiante. É suficiente, no momento, que se considere esta escritura como uma franca admissão da precedência e supremacia do Senhor sobre Abraão. Mas, como o nascimento de Abraão precedeu o de Cristo por mais de 19 séculos, tal prioridade deve referir-se a uma existência anterior ao estado mortal. Ao se aproximar a hora da traição, na sua última entrevista com os apóstolos, antes da angustiante experiência em Getsêmani, Jesus confortou-os dizendo: pois o mesmo Pai vos ama, e outra vez deixo o mundo, e vou para o Pai. Ademais, na oração por aqueles que haviam sido fiéis aos seus testemunhos da função messiânica de Jesus, ele dirigiu-se ao Pai com esta invocação solene: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. As escrituras do livro de Mórmon são igualmente explícitas quanto às provas da pré-existência de Cristo e da pré-designação de sua tarefa. Somente uma das muitas evidências ali encontradas será citada aqui. Um profeta antigo, designado nos registros como irmão de Jared, certa vez demandou com o Senhor em súplica especial, e o Senhor disse-lhe: crês nas palavras que eu direi? E ele respondeu: sim, Senhor, eu sei que falas a verdade, porque és um Deus de verdade e não podes mentir. E quando disse estas palavras, eis que o Senhor se mostrou a ele e disse: por saberes estas coisas, ficas redimido da queda. Portanto, és conduzido de volta à minha presença. Portanto, mostro-me a ti. Eis que eu sou aquele que foi preparado desde a fundação do mundo para redimir meu povo. Eis que eu sou Jesus Cristo. Eu sou o Pai e o Filho. Em mim, toda a humanidade terá vida e tê-la-á eternamente. Sim, aqueles que crerem em meu nome, e eles tornar-se-ão meus filhos e minhas filhas. E nunca me mostrei ao homem que criei, porque nunca o homem creu em mim como tu creste. Vês que foste criado segundo minha própria imagem? Sim, todos os homens foram criados no princípio à minha própria imagem. Eis que este corpo que ora vês é o corpo do meu espírito, e o homem foi por mim criado segundo o corpo do meu espírito. E assim como te apareço em espírito, aparecerei a meu povo na carne.
Os fatos principais evidenciados por esta escritura e que têm relação direta com o assunto presente são as manifestações do Cristo enquanto ainda no seu estado pré-mortal e a sua declaração de que havia sido escolhido desde a fundação do mundo para ser o Redentor. As revelações dadas através dos profetas de Deus na atual dispensação estão repletas de evidências sobre a designação e ordenação de Cristo no mundo primevo. E todo o conteúdo das Escrituras encontradas em Doutrina e Convênios pode ser chamado em testemunho. Os seguintes exemplos ilustram particularmente este ponto. Em maio de 1833, em uma comunicação a Joseph Smith, o profeta, o Senhor declarou ser aquele que havia, em outros tempos, vindo do Pai para o mundo, e de quem João havia prestado testemunho como sendo o Verbo. E é reiterada a verdade solene de que ele, Jesus Cristo, era no princípio antes de o mundo existir. E mais, que ele era o Redentor que veio ao mundo, porque o mundo foi feito por ele, e nele estava a vida dos homens e a luz dos homens. Novamente, a Escritura refere-se a ele como unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, que veio e habitou na carne. Na mesma revelação, o Senhor disse: E agora, na verdade vos digo, eu estava no princípio com o Pai, e eu sou o primogênito. Numa ocasião anterior, como testifica o profeta moderno, ele e seu companheiro de sacerdócio foram iluminados pelo Espírito, de maneira que se tornaram capazes de ver e compreender as coisas de Deus. Até as coisas que existiram desde o princípio, antes de o mundo existir, as quais foram ordenadas pelo Pai, por meio do seu Filho unigênito, que estava no seio do Pai desde o princípio, de quem testemunhamos, e o testemunho que prestamos é a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, que é o Filho, o qual vimos e com quem conversamos na visão celestial. O testemunho das Escrituras, dadas a ambos os hemisférios, tanto as antigas quanto as modernas, as inspiradas declarações dos profetas e apóstolos e as palavras do próprio Mestre são unânimes em proclamar a pré-existência de Cristo e a sua ordenação para Salvador e Redentor da humanidade. No começo, sim, mesmo antes da fundação do mundo. Notas do capítulo 2. 1. Diferentes níveis das inteligências no estado pré-mortal. Uma revelação a Abraão mostra com grande clareza que os espíritos dos homens existiram como inteligências individuais, de vários graus de habilidade e poder, antes de estabelecido o estado mortal na Terra, e mesmo antes da criação do mundo como habitação adequada para os seres humanos. Ora, o Senhor mostrara a mim, Abraão, as inteligências que foram organizadas antes de o mundo existir. E entre todas essas, havia muitas nobres e grandes. E Deus viu que essas almas eram boas, e ele estava no meio delas e disse: A estes farei meus governantes, pois ele se encontrava entre aqueles que eram espíritos e viu que eles eram bons. E disse-me: Abraão, tu és um deles, foste escolhidos antes de nasceres. Os versículos seguintes demonstram que tanto Cristo quanto Satanás estavam entre aquelas inteligências exaltadas, e que Cristo foi escolhido, enquanto Satanás foi rejeitado como futuro salvador da humanidade. E estava entre eles um que era semelhante a Deus, e ele disse aos que se achavam com ele: Desceremos, pois há espaço lá, e tomaremos destes materiais e faremos uma terra onde estes possam habitar, e assim os provaremos, para ver se farão todas as coisas que o Senhor seu Deus lhes ordenar. E os que guardarem seu primeiro estado receberão um acréscimo, e os que não guardarem seu primeiro estado não terão glória no mesmo reino que aqueles que guardarem o seu primeiro estado. E os que guardarem seu segundo estado terão um acréscimo de glória sobre sua cabeça para todo sempre. E o Senhor disse: Quem enviarei? E um semelhante ao Filho do Homem respondeu: Eis-me aqui, envia-me. E outro respondeu e disse: Eis-me aqui, envia-me. E o Senhor disse: Enviarei o primeiro. E o segundo irou-se e não guardou o seu primeiro estado. E naquele dia muitos o seguiram. 2. O conselho primevo nos céus. É declarado de maneira definitiva no livro de Gênesis que Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança.
E novamente, depois que Adão havia tomado do fruto proibido, o Senhor afirmou: Eis que o homem é como um de nós, pelo que se conclui que houve deliberação conjunta sobre todo o trabalho relativo à criação do mundo. E embora Deus tenha falado da maneira registrada na Bíblia, é evidente que ele conferenciou com outros. As Escrituras nos dizem que há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai. E é por essa razão que, embora outros tenham estado envolvidos na criação dos mundos, o relato da Bíblia foi feito da forma que conhecemos, pois a plenitude dessas verdades só é revelada a pessoas altamente favorecidas, por certas razões conhecidas de Deus. As Escrituras nos dizem que o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. É razoável acreditar que neste conselho nos céus foi devidamente considerado o plano que deveria ser adotado em relação aos filhos de Deus, que até então eram espíritos e ainda não tinham recebido tabernáculos. Pois em vista da criação do mundo e da colocação do homem nele, onde lhe seria possível obter um tabernáculo, e nesse tabernáculo obedecer às leis da vida, e com ele ser novamente exaltado entre os deuses. As estrelas da manhã juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Segundo nos é relatado, aí levantou-se a questão de como e sobre que princípio deveria ser efetuada a salvação, exaltação e glória eterna dos filhos de Deus. É evidente que, naquele conselho, certos planos haviam sido propostos e discutidos, e que depois de um debate total sobre esses princípios e da declaração do Pai, concernente aos seus desígnios, Lúcifer apresentou-se com um plano próprio dizendo: Eis-me aqui, manda-me e serei teu filho, e redimirei a humanidade toda, de modo que nenhuma só alma se perderá, e sem dúvida o farei. Portanto, dá-me a tua honra. Mas Jesus, ouvindo a declaração de Lúcifer, disse: Pai, faça-se a tua vontade, e seja tua a glória para sempre. Pelas palavras do Filho bem-amado, podemos deduzir que durante a discussão desse assunto, o Pai havia manifestado sua vontade e apresentado seus planos, e tudo que o primogênito desejava fazer era cumprir a vontade do Pai, a qual tudo indica havia sido expressa anteriormente. Ele também desejava que a glória fosse dada a Deus, o Pai, que como arquiteto e criador do plano, tinha direito a toda a honra e glória. Mas Lúcifer desejava introduzir um plano contrário à vontade do Pai, reclamando para si a honra e disse: Eu redimirei a humanidade toda, portanto, dá-me a tua honra. Ele quis obrar contrariamente à vontade do Pai, e presunçosamente tentou despojar o homem do seu livre-arbítrio, tornando-o servo, e colocando-o numa tal posição que lhe seria impossível obter aquela exaltação que, segundo os desígnios de Deus, deveria pertencer-lhe, através da obediência à lei que ele havia sugerido. E novamente Lúcifer desejava a honra e glória de seu pai, que lhe possibilitaria levar avante princípios contrários à sua vontade. 3. Os Jareditas. Das duas nações cujas histórias constituem o livro de Mórmon, a primeira em ordem cronológica é a do povo de Jared, que seguiu seu líder desde a Torre de Babel na época da confusão das línguas. Sua história foi escrita sobre 24 placas de ouro por Éter, o último de seus profetas, que, prevendo a destruição do seu povo por causa da iniquidade, escondeu as placas históricas. Elas foram encontradas em 123 a.C. por uma expedição enviada pelo rei Lime, governante dos Nefitas. O registro gravado sobre essas placas foi posteriormente resumido por Moroni, que o anexou ao livro de Mórmon. Esse resumo aparece na tradução moderna sob o nome de Livro de Éter. O nome do primeiro e principal profeta dos Jareditas não é mencionado no registro que possuímos. Ele é conhecido apenas como irmão de Jared. Sobre o povo, aprendemos que em meio à confusão de Babel, Jared e seu irmão pediram ao Senhor que os poupasse, juntamente com seus companheiros, da dispersão iminente. Suas orações foram atendidas e o Senhor os guiou, com um número considerável de pessoas que, como eles, não se haviam contaminado com a idolatria, para longe de seus lares, prometendo conduzi-los a uma terra escolhida sobre todas as outras. A rota de sua viagem não é dada com exatidão. Somente sabemos que atravessaram o oceano e construíram 8 embarcações, nas quais se fizeram ao mar. Esses barcos eram pequenos e seu interior escuro, mas o Senhor
fez com que algumas pedras se tornassem luminosas, as quais forneceram a claridade necessária aos viajantes. Depois de uma viagem de 344 dias, a colônia desembarcou numa praia do oeste da América do Norte, provavelmente em um lugar ao sul do Golfo da Califórnia e ao norte do Istmo do Panamá. Ali, a colônia transformou-se numa nação florescente, mas em consequência de dissensões internas, dividiu-se em grupos que lutaram entre si até que todo o povo fosse destruído. Esta destruição, que ocorreu perto da colina Ramá, mais tarde conhecida entre os nefitas como Cumorah, deu-se aproximadamente na época do desembarque de Lehi na América do Sul, ou seja, 590 a.C.